Queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos a este Café da Manhã Espiritual, o texto diário de hoje, quinta-feira, 27 de agosto. O pensamento de hoje está baseado em Salmo, capítulo 5, versículo 4. Tu não és um Deus que tem prazer na maldade, ninguém mal pode permanecer contigo. Esse versículo nos ajuda a entender uma verdade muito importante sobre Jeová. Ele é amoroso e misericordioso, mas nunca trata o pecado como algo sem importância. Sua bondade não significa permissividade. Sua paciência não significa que ele aprove qualquer tipo de comportamento. Ao mesmo tempo, Jeová conhece nossas limitações. Ele sabe que somos imperfeitos e não espera a perfeição absoluta de nós. Então, como podemos equilibrar essas duas verdades? Como distinguir uma pessoa imperfeita que luta para fazer o que é certo de alguém que deliberadamente transforma a bondade de Deus numa desculpa para continuar fazendo o que é errado? É isso que vamos analisar hoje com calma. Vamos começar com Salmo, capítulo 5, versículo 4. Davi declara que Jeová não sente prazer na maldade e que ninguém mal pode permanecer com ele. Isso nos mostra que a santidade de Jeová não é apenas uma ideia abstrata. Ela influencia a maneira como ele vê nossas escolhas. Jeová ama as pessoas, mas não ama tudo o que as pessoas fazem. Isso é importante porque, às vezes, a sociedade trata certo e errado como questões de preferência pessoal. Algo que antes era claramente condenado pode passar a ser apresentado como normal ou aceitável. Mas os padrões de Jeová não mudam conforme a opinião popular. Se queremos permanecer perto dele, precisamos aprender a amar o que ele ama e rejeitar o que ele rejeita. O contexto de Salmo, capítulo 5, versículos 4 a 6, fortalece ainda mais essa ideia. O Salmo fala de pessoas arrogantes, mentirosas, violentas e enganadoras. Jeová não fecha os olhos para esse tipo de comportamento. Isso nos ajuda a entender que ele não é indiferente ao sofrimento causado pelo pecado. Quando alguém mente, engana, oprime ou age com violência, pessoas reais sofrem. Portanto, quando Jeová condena a maldade, isso também é uma demonstração de amor pelas vítimas. Sua justiça protege. Ao mesmo tempo, esses versículos nos incentivam a examinar nosso próprio coração. Em vez de pensar apenas, que tipo de pessoa Jeová rejeita? Podemos perguntar, há alguma atitude que preciso corrigir para permanecer perto dele? O texto diário diz claramente que Jeová não aceita qualquer tipo de comportamento e não fecha os olhos para o pecado. Essa verdade nos protege de uma ideia perigosa, pensar que, porque Jeová é amoroso, ele vai aprovar qualquer decisão que tomarmos. Um pai amoroso não demonstra amor permitindo que o filho faça algo que vai destruí-lo. Da mesma forma, os mandamentos de Jeová não existem para limitar nossa felicidade. Eles existem para nos proteger. Quando ele diz que algo é errado, há boas razões. Por isso, obedecer não é simplesmente seguir regras. É demonstrar confiança na sabedoria de Jeová. Mesmo quando não entendemos imediatamente todas as razões de uma orientação, podemos confiar que seus padrões refletem amor, justiça e sabedoria. Mas o texto diário também apresenta o outro lado. Jeová não espera a perfeição de nós. Ele sabe que somos imperfeitos. Isso é muito consolador porque todos cometemos erros. Todos já dissemos algo de que nos arrependemos, tomamos uma decisão ruim ou deixamos de fazer algo que sabíamos que era certo. Se Jeová exigisse perfeição absoluta agora, nenhum de nós conseguiria permanecer em sua amizade. Mas ele não faz isso. Ele observa a nossa direção, nossa atitude e nossa disposição de corrigir os erros. A pergunta não é, eu nunca erro. A pergunta é, quando erro, o que faço depois? Agora vamos aprofundar Salmo, capítulo 130, versículos 3 e 4. Esse texto reconhece uma realidade: se Jeová ficasse observando rigidamente cada erro, quem poderia permanecer de pé? A resposta é evidente: ninguém. Mas o Salmo também destaca que com Jeová existe verdadeiro perdão. Que equilíbrio bonito! Jeová não chama o pecado de algo bom, mas oferece perdão a quem realmente se arrepende.
Isso mostra que justiça e misericórdia não são qualidades opostas em Jeová. Elas trabalham juntas. Ele pode condenar uma conduta e, ao mesmo tempo, receber novamente a pessoa que muda de atitude. Aqui encontramos uma distinção muito importante. Uma coisa é uma pessoa imperfeita cometer um pecado, sentir tristeza, buscar ajuda e lutar para mudar. Outra coisa é decidir continuar fazendo o que é errado e usar a misericórdia de Jeová como desculpa. Todos tropeçamos. Mas não queremos fazer do tropeço um estilo de vida. Podemos perguntar: quando minha consciência me alerta, eu escuto? Quando a Bíblia mostra que preciso mudar, eu tento ajustar minha vida. Quando recebo conselho, fico defensivo ou procuro aprender? Essas perguntas ajudam a revelar se estamos lutando contra a imperfeição ou fazendo as pazes com ela. O comentário cita Judas, versículo 4. Ali se fala de homens ímpios que transformavam a bondade merecida de Deus numa desculpa para a conduta insolente. O problema não era simplesmente que essas pessoas eram imperfeitas. Elas estavam usando a misericórdia de Deus como justificativa para continuar fazendo o que sabiam ser errado. Isso é muito diferente de alguém que luta sinceramente contra uma fraqueza. A misericórdia de Jeová não foi dada para que pensemos: posso fazer qualquer coisa porque depois ele me perdoa. Ela foi dada para nos ajudar a nos levantar, mudar e continuar avançando. Pensemos nisso de outra maneira. Quando alguém nos trata com muita bondade depois de cometermos um erro, qual deveria ser nossa reação? Abusar dessa bondade? Ou sentir ainda mais vontade de não decepcionar essa pessoa? A misericórdia de Jeová deve produzir gratidão. Quando entendemos quanto Ele está disposto a nos perdoar, isso deveria aumentar nosso desejo de agradá-lo. Não queremos transformar sua paciência numa licença para pecar. Queremos que sua bondade nos motive a fazer mudanças reais. Existe outro perigo. Talvez não pratiquemos pessoalmente determinado pecado, mas podemos começar a vê-lo como algo sem importância. Isso pode acontecer por exposição constante. Filmes, redes sociais, conversas e opiniões populares podem lentamente mudar nossa sensibilidade. Algo que antes incomodava nossa consciência pode começar a parecer normal. Por isso precisamos continuar calibrando nossa consciência pela palavra de Deus, não pela cultura ao nosso redor. A pergunta não é: o que todo mundo aceita hoje? A pergunta é: como Jeová vê isso? O texto diário cita 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Esse versículo fala de um julgamento futuro e da destruição das pessoas ímpias. É um assunto sério. A Bíblia não apresenta a maldade como algo que vai continuar para sempre. Jeová estabeleceu um limite. Chegará um momento em que ele vai agir para eliminar definitivamente aquilo que causa sofrimento e se opõe à sua vontade. Isso é parte da esperança bíblica. Um mundo sem violência, corrupção, opressão e maldade só será possível se Jeová remover aquilo que sustenta essas coisas. O comentário também menciona Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, que se refere ao Armagedon. Esse nome às vezes provoca medo porque muitas pessoas o associam apenas à destruição. Mas do ponto de vista bíblico, o Armagedon está ligado à intervenção de Deus contra um sistema que produz sofrimento. Jeová não age por impulso. Ele não perde o controle. Seu julgamento é justo e vem depois de muita paciência. Por isso, quando pensamos no Armagedon, não precisamos imaginar um Deus ansioso para destruir. Precisamos lembrar de um Deus justo que finalmente vai remover a maldade que tem causado tanta dor. E aqui chegam um dos pontos mais importantes do texto diário. Jeová não quer que ninguém seja destruído. Isso revela seu coração. Ele condena a maldade, mas não sente prazer na morte de pessoas. Seu objetivo não é encontrar motivos para eliminar alguém. Seu desejo é que as pessoas mudem. Essa verdade deve influenciar também nossa maneira de enxergar quem está fazendo algo errado. Não queremos desejar a destruição de ninguém. Queremos que a pessoa se arrependa, mude e tenha uma amizade com Jeová. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9,
explica que Jeová deseja que todos alcancem o arrependimento. Essa frase é muito significativa. Jeová poderia agir imediatamente contra toda a maldade. Mas sua paciência dá às pessoas tempo para mudar. Isso não significa que o julgamento nunca virá. Significa que o atraso aparente tem um propósito misericordioso. Cada dia de paciência pode representar uma oportunidade para alguém aprender, refletir e mudar. Talvez até nós mesmos estejamos hoje servindo a Jeová porque Ele foi paciente conosco em algum momento da nossa vida. Precisamos distinguir paciência de aprovação. Se Jeová permite que uma situação continue por algum tempo, isso não significa que Ele concorda com ela. Às vezes pensamos, se nada aconteceu, talvez não seja tão sério. Mas essa conclusão seria perigosa. A paciência de Jeová não diminui seus padrões. Ela amplia a oportunidade de arrependimento. Por isso, quando percebemos que algo em nossa vida precisa mudar, não devemos interpretar o tempo como permissão. Devemos interpretá-lo como oportunidade. Arrependimento é mais do que sentir medo das consequências. É uma mudança de mente e de direção. Uma pessoa arrependida não pergunta apenas, como evito problemas? Ela pergunta, como posso voltar a agradar a Jeová? Isso pode envolver admitir o erro, parar a conduta, pedir perdão, procurar ajuda e fazer mudanças práticas. Talvez o processo não seja instantâneo. Mas existe uma direção clara. A pessoa não está defendendo o pecado. Está lutando contra ele. Às vezes, a consciência começa a nos incomodar por algo que fizemos. Isso pode ser desconfortável, mas também pode ser uma proteção. Uma consciência treinada pela Bíblia funciona como um alarme. O objetivo do alarme não é nos atormentar. É nos avisar de um perigo. Quando sentimos esse desconforto, podemos perguntar, o que preciso corrigir? Preciso pedir desculpas? Preciso abandonar uma prática? Preciso procurar ajuda espiritual? Responder ao alerta fortalece nossa amizade com Jeová. Uma tendência humana é justificar nossos próprios erros. Podemos dizer, todo mundo faz isso. Não é tão grave. Eu tive motivos. Jeová entende. É verdade que Jeová entende. Mas entender não é o mesmo que aprovar. Quando usamos frases assim para evitar uma mudança necessária, corremos o risco de enfraquecer nossa consciência. Uma pergunta mais saudável seria, se eu remover minhas desculpas, o que a Bíblia realmente diz sobre essa conduta? Ao mesmo tempo, não devemos cair no outro extremo. Uma pessoa pode estar sinceramente lutando contra uma fraqueza e pensar, Jeová deve estar cansado de mim. Mas lembremos de Salmo, capítulo 130, versículos 3 e 4. Jeová sabe que somos imperfeitos. Ele vê a diferença entre alguém que ama o pecado e alguém que odeia sua fraqueza e luta para mudar. Ele vê cada esforço. Vê uma oração sincera. Vê uma decisão difícil. Vê quando caímos e levantamos outra vez. Isso nos dá coragem para continuar lutando. O texto diário termina falando dos anciãos. Eles procuram imitar a Jeová sendo pacientes e tentando ajudar pecadores a mudar de atitude e voltar a ter uma amizade com Ele. Isso é importante. O objetivo da ajuda espiritual não é simplesmente apontar um erro. É ajudar uma pessoa a se recuperar. Um bom médico não se limita a dizer que existe uma doença. Ele busca tratamento. Da mesma forma, a orientação espiritual deve ter como objetivo cura, arrependimento e restauração. Às vezes, receber correção pode doer. Mas disciplina e amor não são opostos. Se Jeová não se importasse conosco, Ele não se preocuparia com nossas escolhas. A correção mostra que nossa amizade com Ele tem valor. Quando alguém nos ajuda a perceber um perigo espiritual, podemos tentar olhar além do desconforto inicial. Talvez aquela conversa seja exatamente a ajuda que precisamos para evitar consequências muito mais dolorosas. Nossa reação ao conselho revela muito. Podemos ficar defensivos, procurar falhas em quem falou conosco ou tentar explicar por que nosso caso é diferente. Ou podemos perguntar,
Existe alguma verdade aqui que eu preciso ouvir. Isso não significa aceitar automaticamente toda opinião humana. Mas quando o conselho está claramente baseado na Bíblia, a humildade nos protege. Uma pessoa humilde não é alguém que pensa que não vale nada. É alguém suficientemente forte para admitir: posso precisar mudar. Outra armadilha é comparar. Podemos pensar: o que eu faço não é tão grave quanto o que aquela pessoa faz. Mas o padrão não é a outra pessoa. O padrão é a vontade de Jeová. Comparar nossos erros com os erros maiores de alguém pode nos dar uma falsa sensação de segurança. Uma pergunta melhor é: isso está me aproximando ou me afastando de Jeová? À primeira vista, os padrões elevados de Jeová podem parecer exigentes. Mas pense no tipo de mundo que esses padrões produzem. Um mundo sem mentira, sem violência, sem exploração, sem traição, sem abuso, sem corrupção. As coisas que Jeová condena são justamente muitas das coisas que tornam a vida dolorosa. Portanto, sua santidade não é fria. Ela protege. Quando aprendemos a amar seus padrões, começamos a perceber que obedecer é uma maneira de escolher um modo de vida mais seguro e mais limpo. E a misericórdia também nos protege. Sem ela, talvez ficaríamos paralisados pela culpa. Mas Jeová oferece uma saída. Ele nos permite reconhecer o erro, buscar perdão, corrigir a direção e continuar. Por isso, justiça e misericórdia trabalham juntas. A justiça nos mostra que o pecado é sério. A misericórdia nos mostra que o pecado não precisa ser o fim da nossa história. Talvez possamos terminar o dia com uma pergunta pessoal: existe alguma área da minha vida em que estou contando demais com a paciência de Jeová e de menos com minha responsabilidade de mudar? Essa pergunta não precisa produzir medo. Ela pode produzir clareza. Se identificarmos algo, podemos agir. Podemos orar, estudar, conversar com um cristão maduro ou tomar uma decisão prática. Quanto mais cedo corrigimos a direção, mais protegemos nossa amizade com Jeová. Também podemos fazer outra pergunta: existe alguma fraqueza contra a qual estou lutando e que está me fazendo pensar que Jeová nunca vai me perdoar? Nesse caso, precisamos lembrar do outro lado do texto. Jeová conhece nossa imperfeição. Ele oferece perdão. Ele deseja arrependimento, não desespero. Portanto, não queremos abusar de sua misericórdia, mas também não queremos rejeitar a misericórdia que ele oferece. O texto de hoje nos ensina equilíbrio. Jeová não é permissivo, mas também não é cruel. Ele não chama o mal de bem, mas oferece perdão a quem se arrepende. Ele avisa sobre julgamento, mas deseja que as pessoas mudem antes que esse julgamento chegue. Esse equilíbrio deve moldar nossa maneira de pensar. Precisamos levar o pecado a sério sem perder a esperança. Precisamos valorizar a misericórdia sem transformá-la em desculpa. Vamos recordar as ideias principais. Primeira, Jeová não sente prazer na maldade e não fecha os olhos para o pecado. Segunda, ele não espera a perfeição de pessoas imperfeitas. Terceira, existe diferença entre cair e lutar para levantar e usar a misericórdia como desculpa para continuar pecando. Quarta, o julgamento de Jeová é real e justo. Quinta, Jeová não quer que ninguém seja destruído, deseja arrependimento. Sexta, sua paciência é uma oportunidade para mudança, não permissão para continuar no erro. E sétima, a ajuda espiritual tem como objetivo restaurar nossa amizade com Jeová. Queridos irmãos e amigos, o texto diário de hoje nos ajuda a enxergar Jeová com equilíbrio. Salmo, capítulo 5, versículo 4, nos lembra que ele não tem prazer na maldade. Salmo, capítulo 130, versículos 3 e 4, nos lembra que ele conhece nossa imperfeição e oferece perdão. Judas, versículo 4, nos alerta a nunca transformar a bondade de Deus numa desculpa para pecar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 7 e 9, mostra que o julgamento é real, mas também que Jeová deseja que as pessoas se arrependam. E Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, nos lembra que a maldade não continuará para sempre.
Que hoje nossa reação seja equilibrada, levar os padrões de Jeová a sério, valorizar profundamente sua misericórdia e aproveitar cada oportunidade para ajustar nossa vida e permanecer perto dele. Muito obrigado por nos acompanhar neste café da manhã espiritual. Que Jeová nos ajude a amar o que é bom, rejeitar o que é mal e nunca desistir de buscar sua amizade.